Lefi Suede Ayaulela Mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém? Bom, estarei dando continuidade nessa terceira parte da ansiosidade, que é desestabilizadora da tranquilidade. E hoje eu quero abranger, dentro desse desconforto familiar também, né? Devido aos projetos que não surgem na sua necessidade e torna-se prioritária, e aí no emergencial é que abala esse emocional, e é onde foi o descontrole do que eu vou falar, o agir de Ana dentro desse desafeto psicológico, pois os que muitos não entendem, mas o que afetava é o que algumas pessoas não entendem, era o direito de primogenitura, o que, em primeiro lugar, nós vamos ler, que está aqui em Deuteronômio 21, de 15 a 17, e eu vou dar continuidade. Isso era a sua primeira desestabilidade emocional, para você entender. Bom, quando um homem tiver duas mulheres, uma quem ama e a outra quem aborrece a amada, a aborrecida lhe derem filhos, o filho primogênito for da aborrecida, será que no dia em que tiver que herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada diante do filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida recompensará por primogenitura, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, do direito da sua primogenitura. Seu. E assim era a lei, que verdadeiramente é o que, conforme eu falei, desestabilizou, né? Teve esse descontrole desse emocional, porque ela, na realidade, era preocupada com isso. Isso é que o aborrecia. Então, o segundo embaraço psicológico, que virou tradição hebraica, para você entender, a primeira mulher, que significa amada, tá? Quando era estéril, ela é que escolhia a segunda como assim uma barriga de aluguel, tá? Hoje, tecnologicamente, há a fecundação, né, de embriões. Para você compreender melhor o que eu estou exposicionando biblicamente, não só na minha área como infectologista espiritual, psicanalista, mas teologicamente também falando, não só como neurologista. Então, o que também era uma situação que Eucana, ele era levita, descendente direto de Corá. Você pode verificar isso também no capítulo 6 de Primeiras Crônicas. Por isso que anualmente ele cumpria seu protocolo, e seu marido vendo, aí que você vai entender, psicologicamente, perguntou: por que choras? Mas ainda que ele oferecesse a melhor da sua oferta por sua vida,
e a sua ansiedade era de ser mãe. E o propósito de Deus depois foi que abriu a sua madre, ela mesmo, tá? Estava cerrada por ele, ele que cerrou, estava tendo impedimento. Pois estaremos lendo aqui, tá? E apontando esse desequilíbrio, tá? Para você entender psicológico dela dentro dessa situação. Primeiro Samuel diz aqui a história: houve um homem em Ramatazaim, Zofim, da montanha de Efraim, tá? Cujo nome era Elcana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zufer, o Efrateu. Esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote em Siló. Estando ali os sacerdotes do Senhor, Oni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele da porção de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, a todas as suas filhas, porém, tá, dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora, conforme eu expliquei, que está lá em Deuteronômio, excessivamente a irritava para aborrecer, pondo esse aborrecimento era que o Senhor lhe tinha encerrado a madre, tá? Isso aí estava vindo da parte de Deus. E assim fazia de ano em ano, quando subia à casa do Senhor, e assim a outra irritava pelo que chorava, presta atenção, não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que beberam e comeram em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, e ela, pois com amargura de alma, presta atenção, orou ao Senhor, chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse a Eli: até quando estarás embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porquanto da multidão dos meus cuidados, da ansiedade preocupativa, necessária e emergencial, que era desestabilizadora,
né, dos meus cuidados e dos meus desgostos, tenho falado até agora. Então Eli respondeu e disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição. E lhe despediu. E disse ela: ache graça a serva aos teus olhos. E assim a mulher se foi ao caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantou-se, olha, presta atenção, de madrugada adorou perante o Senhor, tá? Eles adoraram e vieram à sua casa, a Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Esses pontos aí de conheceu, porém, ela só ia para reclamar das suas tribulações, das suas angústias, do seu desgosto, conforme nós falamos. E eles nem relatividade fisicamente, eu posso dizer sexual, eles estavam mantendo, porque a ansiedade dela era querer ter filho. E a preocupação foi que o marido viu seu estado psicológico e perguntou o que estava vendo, que ele não seria melhor do que 10 filhos, mas mesmo assim ela vivia nessa ansiedade desestabilizadora. Para você repetir melhor, o nosso corpo, ele produz três tipos de hormônio, que são essenciais para a nossa estabilidade física e emocional, pois o nosso corpo é tricotômato, tá? É corpo, alma e espírito, né? Então, o corpo, a alma e o espírito. Primeiro, para você entender, a serotonina. Segundo, a dopamina. E em terceiro lugar, a neurodopamina, que é necessária. Para quê? Para você entender. Pois a alma, estando bem, ela nos leva a pensamentos positivos, tá? Que são as emoções que construtiva, podemos dizer assim, que chamamos de sonhos, era o desejo de Ana, no nosso espírito, e a nossa principal comunicação, comunhão com Deus, é o dever de reconhecimento em todos os momentos, só para você entender. É orar não só para requerer de Deus, mas é louvar, é agradecer pelas lutas, conquista ou derrota. A nossa vida é de um aprendizado, pois esse descontrole emocional é tudo em nossas vidas, quando ficamos dentro dessa ansiedade. E pois dentro desses 7 sintomas, eu posso dizer, estremecedores, psicológico, conforme eu li para vocês entenderem, no corpo ela chorava abundantemente e não comia, não se alimentava, não se preocupava. A alma, que significa o coração, a mente, né? Era entristecido, né? E ela continuava com a alma amargurada, esse espírito atribulado, que é a condição da excessividade de ansiedade, dela estar aflita, desgostosa da sua vida, pois vivia atribulada, pois quando ela faz com que o correto é lançar sobre ele as nossas ansiedades, o que ela fez isso? Ela fez um propósito,
independente da necessidade que ela tinha, que aí o propósito que ela fez, se desse um filho varão, ela entregaria ao Senhor. E aí, quando nós entregamos as nossas ansiedades ao Senhor, o que acontece? As bênçãos do Senhor são as que enriquecem, não acrescentadores. Aí sim, é saber esperar com paciência no Senhor. Foi o que ela entendeu também da sua postura de comer, louvar de madrugada, voltar a ter relatividade com o seu marido, né? Entenda que a nossa vida, o Senhor, Ele tem o controle. E olha só, sonhos, eles têm que acontecer, que são os projetos, porque eles foram gerados. E quando nós confiamos em Deus, eles surgirão, porque projeto de homem falha, mas promessa de Deus em nossas vidas se cumpre, acontece. E é esse dever nosso de manter essa relatividade, dessa confiança em Deus, porque tudo acontecerá no seu tempo, do seu jeito e do seu modo. Mas que fica aí essa terceira parte também dessa ansiedade que torna-se depressiva pela necessidade que vira prioritária e torna-se emergencial. Mas quando lançamos sobre ele as nossas ansiedades, deixamos ao cuidado dele, a vida ela nos ensina, como o profeta Isaías disse, que os nossos pensamentos, nossos caminhos não são de Deus. Mas quando nos humilhamos diante das potentes mãos de Deus, ao seu tempo ele nos exalta. Mas eu afirmo que Luffy é suede ayaulela, mesma, fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.